Obrigado. Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de novembro de 2022, daremos início à 39ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, presente. Vereador Presente. Fábio Cardoso Júnior, Presente. presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereadora Inês Satil Koyama Kawamoto, presente. Vereador Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes, presente. Vereador Manuel de Aquino Batista, presente. Vereador Renato Souza Machado, presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ausente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira, ausente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente do Executivo. Obrigado. Ofício número 73/2022 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2014/2022, que dispõe sobre ratificação da Resolução 002/2022 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul com Saúde. Ofício número 83/2022 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2022/2022, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parcelamento de débito decorrente do descumprimento de convênios, contratos de repasse ou outros instrumentos de parceria e da outras providências. Ofício número 88/2022 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2027/2022, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal 2090/2022, que trata da taxa de serviço público de manejo de resíduos sólidos do município de Registro, em atendimento à Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020. Projetos em geral encaminham às comissões permanentes. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Anunciamos a presença da vereadora Sandra. Resumo das proposituras dos senhores vereadores. Moções. Moção 89/2022, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, moção de aplauso ao Clube Esportivo Recreativo Veteranos do Jardim Caiçara, Cervejac, fundado em 15 de novembro de 1996. Moções, outras encaminho para a ordem do dia. Indicações. Indicação 935/2022, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, melhorias na estrada dos Ferreiras, no Capinzal. Indicação 936/2022, do mesmo vereador, novos horários de ônibus para o bairro Agrochá. Indicação 937/2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, recuperação da malha asfáltica e da manutenção da Avenida Jonas Banques Leite, próximo ao número 290, em frente ao Bazar Kelly Centro. Indicação 938, prejudicado pela ausência do vereador, que está doente. 939/2022, também, do vereador Xavier, está ausente por doença.
940, também do mesmo vereador. 941, do mesmo vereador. 942, 943. Todos prejudicados pela ausência do vereador. Indicação 944/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva. Implantação de placa com nome da rua Shuji Suzuki, no bairro Jardim Caiçara. Indicação 945/2022, do mesmo vereador. Estudo de viabilidade de implantação de redutor de velocidade na rua Maria Alves da Silva Campo, 63, Jardim Caiçara 2. Indicação 946/2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, providências no sentido de fazer a retirada de entulhos depositados na esquina da rua Vivaldo Pereira de Almeida, com a rua Paulo Banques Leite, bloco B, e a instalação de um container de lixo. Indicação 947/2022, da mesma vereadora, limpeza da calçada ao longo da Avenida Clara Janote Souza, desde o Jardim Caiçara até a ponte da Vila Romão. Indicação 948/2022, da mesma vereadora, avaliação da viabilidade de instalação de uma árvore de Natal e presépio na proximidade do lago existente no bloco B. Indicação 949/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, instalação de uma cobertura no abrigo de ônibus Cebolinha, na Avenida Wilde José de Souza, Centro. Indicação 950/2022, do mesmo vereador, reparo na calçada, área pública, na rua Presidente Getúlio Vargas, ao lado da loja Caedu, ao lado do estacionamento de motos, bairro Centro. Indicação 951/2022, do mesmo vereador, poda de árvores na rua Salvador, número 148, Vila Ribeirópolis. Indicação 952/2022, do mesmo vereador, recapeamento asfáltico, rua Adriano Franco de Oliveira Canto, Vila Nova. Indicação 953/2022, do mesmo vereador, estudo de viabilidade da implantação de algum tipo de redutor de velocidade, sinalização horizontal ou até mesmo tachões na rua Nelson Bri Ribadur com a rua Santa Teresa, próximo à UPA 24 horas. Indicação 954/2022, do mesmo vereador, serviço de cascalhamento na estrada do bairro Capinzal, antes da ponte que passa pela linha férrea. Indicação 956/2022, do mesmo vereador, providências para melhoria no sistema de iluminação pública da passarela de pedestres localizada Avenida Castelo Branco, travessia que vai para a Vila Nova. Indicação 957/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, reitera a indicação número 220/2022, solicitando que proceda a poda da árvore na rua projetada 1, número 1, bairro Agrochá. Indicação 958/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, restauração e limpeza da calçada em frente à área verde da rua Sinfrônio Costa, ao lado do número 155, Centro. Indicação 959/2022, do mesmo vereador, serviço de tapa-buraco na descida da rua Tietã e esquina com rua Tereza Tacaco Falcão, Vila Nova. Indicação 960/2022, do mesmo vereador, desobstrução de bueiros na rua João Henrique Genovez, em frente ao número 305 e 208, no bairro Serrote. Indicação 961/2022, do mesmo vereador, estudo para a implantação de tubulação de rede de esgoto no bairro Votupoca. Indicações oficiais conforme solicitado. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente diversos. Expedientes diversos não há. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da pauta a ser deliberada para a ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Projeto de lei número 23/2022,
que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas municipais de ensino, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado. Com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projetos em caminho para a ordem do dia. Moção de aplauso 89/2022, de autoria do senhor vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Moção de aplauso ao Clube Esportivo Recreativo Veteranos do Jardim Caiçara, Cervejac, fundado em 15 de novembro de 1996. Moções em caminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. A palavra à excelentíssima senhora, vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite. Alô, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, servidores da casa, meus colegas vereadores e todos os que acompanham presencialmente aqui nesta sessão e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje, no início da tarde, nos foi enviada a pauta de votação da sessão de hoje. E, desta forma, nós tentamos compartilhar com toda a comunidade de registro, sejam os servidores públicos, sejam os moradores de forma geral, porque esta proposta do Executivo encaminhada a essa casa de reajuste dos salários dos secretários interessa a toda a população de registro, a toda a população. E, ao final da tarde, foi refeita a pauta e retirada, né, da votação desta noite. Mas, ainda assim, eu mantive os contatos e avisos, porque nós conhecemos o expediente, né, possível de ser apresentado por qualquer colega, tendo 7 votos, né, maioria mais 1, para apresentar requerimento para votação em regime de urgência. E eu pedi ao colega vereador Beto para falar no primeiro momento, que eu vou tentar mais uma vez, como fiz na sessão passada, trazer argumentos, porque, quem sabe, não entra na pauta da semana que vem e o prefeito retire este absurdo e essa vergonha que é esse projeto, tão pouco que nenhum colega também apresente aqui requerimento para votação em regime de urgência. Eu passei o final de semana tentando fazer alguns estudos, e eu quero compartilhar rapidamente aqui nessa casa, porque, afinal, por que o reajuste nesse momento? Por que um reajuste deste tamanho nesse momento? Quero até corrigir nas minhas redes sociais, fiz a conta errada, tinha falado de 53%. Não, são 86% o valor, soma 86% o valor de reajuste proposto aos secretários municipais. De 7.200 para 13.200, arredondando os valores. Não tem menor condições a prefeitura suportar um aumento de salário desse tamanho. Eu digo que o valor em si não dá para falar muita coisa, é muito, é pouco, porque de repente pode até ser pouco, depende com o que se compara, não é? Ah, mas a prefeitura A, B ou C, também, fui olhar Peruíbe, uma cidade de população parecida com a população de registro. Vou falar aqui os números arredondados, porque o vereador me pegou de surpresa e fui chamado em primeiro lugar, não tem problema, eu lembro os números aproximadamente. Se registro tem uma previsão de arrecadação de 240 milhões de orçamento, Peruíbe, que tem um salário próximo desse que está sendo proposto, é 12 mil e pouco, tem um orçamento de 340, vejam, 240 em registro e 320, perdão, em Peruíbe, milhões do orçamento, ou seja, um orçamento muito maior. Se eu vou comparar com outra cidade de Cajati, que tem um orçamento menor que o nosso, mas será que essa comparação é válida? Soube através do procurador jurídico que tem até uma DIN tramitando na justiça por conta do reajuste dado aos secretários. Então, senhor presidente, eu quero falar a comparação com os nossos servidores.
a comparação com a prefeitura, com os servidores da Prefeitura Municipal de Registro. Quero pedir para o Johnny passar aqui para a gente. Eu, fazendo uma conta, considerando os encargos, este aumento de 7.086, que é o salário atual, para 13.226, dá um gasto a maior, de R$ 103.615 por mês. Uma ambulância, mais do que isso. O salário, a correção dos salários, dos menores salários, com certeza. A reforma de uma escola, enfim, R$ 103.000 por mês a mais. No ano, 1.347.000. Senhores, é um recurso, eu estou falando do recurso a mais, portanto eu estou falando de impacto mesmo, porque a soma dá 200, não estou com o número aqui, mas 200 e poucos mil o gasto por mês. Portanto, este tema interessa a toda a população de Registro e eu não entendo, não sei por que o prefeito, qual é o propósito de apresentar um valor tão alto num contexto onde os servidores estão com salários achatados, onde os servidores estão com salários extremamente desvalorizados, como é o que nós vamos ver. Passa, por favor, a próxima, Johnny. Aqui é que diz respeito mais ao quadro salarial, onde a gente observa, pode ser a barra primeiro, pode ser também aí. Aqui nós vemos que vejam bem, até meio salário mínimo, 628 servidores da Prefeitura de Registro ganham até um salário, ali está meio salário, desculpa, é um salário e meio, perdão, um salário e meio. 628 servidores municipais têm uma média salarial de R$ 1.500 por mês. 32% da casa ganha até R$ 1.500. Aí estão merendeiras, auxiliares de serviços gerais, vigias, atendentes escolares, muitos motoristas. Este outro valor de 2.251 eu pus ali só para não cometer injustiça, mas é aquele salário bruto que considera o crescimento de cada servidor na carreira, aquilo que ele conquista ao longo da sua carreira, portanto, o salário bruto que ele recebe. Agora, o salário base, nós temos 628 trabalhadores recebendo até um salário e meio. Se a gente vai buscar de um salário e meio a 2, nós vamos ter mais 293. Portanto, a soma ali já dá 900 servidores, dos 1.700, 900 servidores ganhando até 2 salários mínimos. Tá bem, aí nós vamos observar que nós estamos falando de uma categoria, os secretários passariam por uma categoria ali de 12 a 13 salários mínimos, onde hoje uma única pessoa recebe, que são médicos, que recebe aí, desculpa, na faixa de 8 a 9 salários mínimos, 10 pessoas, não, é na próxima faixa mesmo, né? É porque nessa faixa de 10 a 11, de 11 a 12 não tem ninguém, por isso que eu pulei a faixa salarial ali de 9 para 12 a 13. Enfim, hoje são 11 servidores que têm esse salário, entre 10 mil e 16 mil reais, e os secretários passariam a ocupar essa faixa salarial. Vocês observam como que diminui, olha, todos os servidores de registro estão ali. O forte, a grande maioria, até 5 salários mínimos, se nós pararmos ali no 111, que ganha de 4 a 5. Mas chamando a atenção para quem ganha apenas até 2 salários mínimos, nós estamos falando de 900 servidores. Se nós olharmos a próxima tabela, fica mais fácil, porque aí a gente vai observar, por favor, a próxima, Johnny, percentualmente, e é isto. Portanto, aqueles números, aqui uma avaliação mais fácil e rápida de nós fazermos. Até um salário e meio, são 36%, de um salário e meio a 2, de até, né? Quer dizer, até 2 salários mínimos, tá certo? Englobando aqueles até 1,5. Portanto, quem ganha até 2 salários mínimos na Prefeitura de Registro é mais da metade dos servidores, 52,7%. Aí vai caindo de 2 a 4, só 36%, de 4 a 5, só 9%, e de mais de 6 salários, menos aí, somando, dá 2,4%. Portanto, nós não podemos. Ah, mas são só 13, o impacto é pequeno. Não é pequeno. Impacto é aquele, se por favor o Johnny quiser voltar e ficarmos com aquele número, que aquele número a gente não pode esquecer. É um gasto de 111
103 por mês e 1.340.000 por ano, o que vai significar essa proposta de reajuste. Portanto, eu quero muito que o líder do governo, meu colega vereador Aquino, que leve essa mensagem ao prefeito, que peça que estude a folha de pagamento. Não é possível que a Prefeitura de Registro vai cometer uma tamanha injustiça com os servidores que lutam, que estão há anos. Como é possível? Qualquer um de nós sabe o que é bancar as despesas da casa, pagar água, luz, telefone, o aluguel, o gás. É possível com R$ 1.500? Um servidor público que fez um concurso público, está aí anos na Prefeitura de Registro, anos, um servidor, um vigia, auxiliar de serviços gerais, e não consegue pagar o seu aluguel e alimentação. Mas o gás e o aluguel, muitas vezes que tem, ou enfim, as despesas básicas. Nós temos que nos debruçar sobre a senhor prefeito, sobre a folha de pagamento, fazer as adequações necessárias, 7% sobre esta base salarial tão baixa que é a proposta. Quero dizer aqui ao Otávio, presidente dos sindicatos municipais, em seu nome cumprimentar todos os servidores, que 7% foi um percentual falado durante uma audiência pública como um percentual possível. Mas 7% sobre quem ganha R$ 1.500 tem que fazer readequação, tem que aumentar os salários daqueles que ganham menos, urgentemente. Tem que pagar o piso dos professores. Que vergonha a nossa prefeitura ainda pagar, me parece que mais de 40, a professora Perla da subcomissão está aqui, acho que mais de 40 professores ainda recebem complementação para chegar no mínimo, no teto do magistério, através de decreto. Por pouco, que nós não estamos tendo decreto para pagar também abaixo do salário mínimo. Faço essa correção, embora tão insignificante, porque na última sessão eu disse que tinha servidores abaixo do salário mínimo. Teve essa pequena correção agora. Então, na verdade, por R$ 13,00, alguns servidores estão acima do salário mínimo. R$ 13,00. Portanto, a minha primeira fala é este apelo, tanto ao prefeito que retire o projeto dessa magnitude de impacto e de desrespeito aos servidores, que se debruce urgentemente, receba a comissão permanente de negociação, que estude o reenquadramento das categorias. Nós temos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, nós temos os cuidadores, os atendentes escolares, os secretários. Nossa, todas as categorias, nós não falamos ali, que são 690, ganhando até um salário e meio. Portanto, é urgente que a prefeitura corrija corrija no sentido de adequar os salários dos servidores, retire esse projeto, que ele não é ilegal, ele é extremamente, se não é imoral, desrespeitoso com os trabalhadores, e não vejo o menor sentido. O mesmo apelo que eu faço ao prefeito, eu faço aos meus colegas. Tenho muita esperança, e conhecendo a caminhada de cada colega, de que essa casa, se esse projeto tramitar, vai ser derrotado. A Câmara de Registro tem que dar uma resposta clara para o município de Registro. Derrotar um projeto deste, que não cabe diante da injustiça e dos baixos salários que ganha a maioria dos trabalhadores públicos da Prefeitura de Registro. Não tenho mais o que dizer, a não ser, é um projeto imoral, precisa ser corrigida imediatamente a base salarial dos servidores de registro e depois, se for o caso, se pensa nisso. Usou-se, eu não preciso nem comentar isso, é um detalhe técnico, usou-se de um subterfúgio de tirar o nome secretário para passar para diretor, para poder ter essa possibilidade de reajuste fora do reajuste daqueles que são gestores. Não é? Muitos me perguntavam, os vereadores também vão ter reajuste? Não, essa proposta é uma proposta só para os secretários municipais de registro e, portanto, senhor prefeito, aqui meu apelo, e meus colegas, um apelo para que essa casa dê uma resposta muito firme e derrote esse projeto que não tem absolutamente condições de prosseguir, considerando, mais uma vez e pela última vez eu falo, o quadro salarial de registro. Não é? Bem, eu gostaria de estar numa cidade que tivesse condições de ter salários diante da responsabilidade e importância que tem os secretários municipais. Mas não dá para sustentar considerando aqueles com os quais os senhores secretários trabalham no dia a dia. Desde quem limpa o chão, de quem o assessora, seja como enfermeiro, como professor, supervisor, enfim. Este é o apelo.
Senhor prefeito, senhor presidente, eu tenho mais 2 minutinhos e quero deixar também um registro aqui. A indignação é uma palavra que já perdeu sentido nessa tribuna, porque ela é usada constantemente, mas eu vou ter que usar novamente. Numa audiência pública aqui, onde mais uma vez toda a casa mostrou o bom senso, o sentimento de cooperação, uma vez que não depende do prefeito, foi o governo federal, o governo Bolsonaro, que criou a taxa do lixo, nós dissemos, ok, não tem jeito mesmo, o prefeito é obrigado a passar a cobrar a taxa do lixo agora, por conta de uma lei federal, uma lei chamada não é readequação, desculpa, novo marco do saneamento. Então, ok, se o prefeito não tem como não cobrar, a prefeitura tem como cobrar o menos injusto possível. Cobrar mais de quem gera mais lixo, resíduos, cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos. 1 minuto para concluir. E nesta audiência ficou pactuado com a prefeitura aqui. Nunca mais faço isso, porque tem sido reiteradamente os pactos não cumpridos, que seria feita uma nova reunião e que nós construiríamos uma proposta conjunta. Vem para essa casa a proposta pronta. Sequer li, mas falo isso porque era para ser construída conjuntamente. As propostas que vieram da prefeitura não eram suficientes. Por exemplo, isentava só quem tinha uma pequena faixa dentro do CadÚnico, sendo que as cidades com orçamento pequeno como o nosso isenta todo mundo do CadÚnico. Não pode pagar a mesma taxa quem mora na Ribeirópolis do que quem mora no condomínio, quem mora na Vila Nova do que quem mora, enfim, em qualquer outro bairro, no Caiçara 2, por exemplo. Então, esta casa, a nossa primeira secretária, a doutora Inês, leu ali o projeto, que já veio regulamentando, ou seja, já veio propondo qual é a taxa do lixo, sem discutir com a Câmara, conforme nós tínhamos conversado. É claro que nós vamos poder fazer emendas e vamos propor, fazer reuniões para que a gente possa fazer emendas. Mas, mais uma vez, é o não cumprido. Foi combinado de fazermos juntos e estamos recebendo por goela abaixo o projeto aí, ora dado a entrada e lido. Obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. A palavra ao excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento com boa noite os colegas da mesa também, vereador Beto, doutor Inês, os vereadores presentes, os técnicos aqui, assessores da casa, a todos que estão aqui na Câmara, funcionários públicos municipais, meus colegas da enfermagem, pessoal da educação, aqueles que nos assistem via rede social. Vamos lá. Acho que a Sandra trouxe aqui muitas informações a respeito do projeto. O projeto não entrou na pauta. Eu acho que sabedoria aí também do presidente e da mesa diretora de não colocar projeto de tamanha repercussão e polêmica. Eu acho que aquilo que a Sandra falou aqui, eu não vou repetir as mesmas coisas, mas a partir do que, Sandra, você falou, eu também vou trazer algumas coisas aqui. Amanhã Registro comemora 78 anos de emancipação político-administrativa de Registro. E aí a palavra tônica dos últimos tempos tem sido quais são as prioridades. Prioridades. Quais são as prioridades que nós temos nessa cidade? Então vamos começar nessa questão de valorização do nosso servidor. Porque eu acho que o servidor precisa ser prioridade. Porque o servidor é quem gira essa máquina. Então, eu vou trazer aqui, só baseado no número que a Sandra trouxe aqui, 1.300.000 por mês, o que talvez a gente pudesse contemplar? Que eles estão aqui, começaram em poucos números, mas vão começar a ser mais, os meus colegas da enfermagem. Eu tenho aqui o impacto orçamentário dos colegas da enfermagem aqui, também, que a gente consegue, com menos da metade, Sandra, do impacto dos 13 secretários, a gente consegue contemplar 40 profissionais de enfermagem, com o piso, aquele piso
que já foi aprovado a nível de Congresso Nacional, que já foi lutado por fontes de custeio, que o STF insiste em suspender, mas que já existem proposituras de novas fontes de custeio que, além de torná-lo constitucional, vão financiar esse piso. Mas, senhor presidente, a nível municipal, não tem necessidade de se esperar esse projeto de lei, essa PEC, sei lá o que seja. Porque além de nós termos, além desse impacto que já foi feito, porque para o projeto entrar na casa, um projeto de aumento salarial de qualquer que seja o servidor, tem que ter sido feito um impacto orçamentário. Uma coisa que eu quero só fazer uma reticência importante aqui, porque eu vi em rede social, os vereadores já passou por todas as comissões e tal. As coisas são assim. Os projetos todos, qualquer projeto, por mais insano que seja, ele vai dar entrada nessa casa, ele vai ser protocolado, ele vai ser colocado nas comissões. A Comissão de Justiça e Redação vai analisar legalidade, texto, e não tendo nada que impeça, independente do que ele seja imoral, do que ele seja insano, se ele não for ilegal, ele vai passar pela Comissão de Justiça e Redação. Na Comissão de Orçamento, se houver o estudo do impacto orçamentário e a Prefeitura está dizendo, por mais que com esse valor eu pagasse duas vezes o piso da enfermagem municipal, ele não é ilegal. Ele tem impacto orçamentário, ele vai passar pela Comissão de Justiça e Redação. Se ele não tem nenhum vício de iniciativa, ele vai passar pelas comissões. Isso não quer dizer que o vereador A ou B concorda totalmente com esse projeto. A análise técnica, a análise de comissão é uma coisa. Quando ele chega para a plenária para votar, é que o vereador fala se está de acordo ou não. Aí é o voto de cada um, é a consciência de cada um. Ele passar por viabilidade, por legalidade, por impacto orçamentário, não tem nada a ver com a questão do vereador concordar ou não. Então a gente precisa separar as coisas, porque senão vira só um palanque populista aqui. E não é assim. Vamos na técnica do negócio e vamos fazer a coisa do jeito certo. O valor de impacto orçamentário desse projeto, hoje, pagaria minimamente 2 vezes o piso do funcionalismo da enfermagem municipal. Pagaria todos os 40 profissionais de enfermagem abaixo, fora do piso, todos aqueles 40 auxiliares técnicos de enfermagem que estão vacinando todos os dias, que estão participando das campanhas, que vacinam os filhos de todo mundo aqui, que vão fazer visita aos acamados, que verificam pressão, que recebem xingamento quando o posto lota. Tem algumas aqui. Pagaria 2 vezes o contingente. Pagaria também, talvez, agora, não me debrucei a números, da enfermagem eu tenho números aqui, mas essa correção que o prefeito deu anteontem por decreto, que é a correção da questão do magistério, que graças a Deus, e graças muito aí, Perla, a comissão, a subcomissão, que tem encampado aí bravamente essa luta, ele fez o mínimo aí que foi contemplar, mudar a nomenclatura, ao invés de contemplar só os professores, contemplando os profissionais do magistério. Então, pelo menos aí, a concessão de abono complementar a todos que recebem minimamente aí, por 25 horas, R$ 2.403,52, R$ 2.884,22 para quem trabalha 30 horas e R$ 3.845,63 para quem faz 40 horas. Olha o valor que nós estamos falando. A Sandra trouxe gráficos aqui. Então, assim, eu acho que discutir se mérito, se é legal, se é ilegal, é uma coisa. Agora, olha o momento que nós estamos passando aqui. R$ 1.300.000 por ano. E o pior, que eu acho que é o ponto-chave, que foi trazido aqui, já nesta casa, é a questão assim, você deve receber relativo à complexidade do seu trabalho. Uma vez que você reduz a complexidade do seu trabalho, não faz sentido você receber um aumento e duplicar. Porque qual é o sentido? Se eu estou retirando, a própria explicação, a justificativa é essa.
Estou adequando à realidade e ao limite do poder de ação de cada profissional. Então, assim, passada essa primeira parte, do que é prioridade, eu acho que realmente esse projeto precisa ser reavaliado. Nós precisamos dar prioridade. Se nós temos aí uma gordura de 1.300.000 de folha salarial, vamos pensar naquilo que é prioridade. Vamos pensar nesses profissionais da saúde que até hoje, e a cada dia estão reduzindo, porque ninguém mais quer trabalhar em registro aqui. Isso sim, a complexidade do que se aumentou para ser um profissional de enfermagem em registro, a complexidade das ações, o nível de cobrança, porque o profissional de enfermagem hoje ele é cobrado como enfermeiro, como médico, como psicólogo, como assistente social, como terapeuta ocupacional, porque ele está lá, o pessoal não entende, vê de jalequinho branco lá e vai cobrar que ele faça tudo. Essa é a questão. Continuando com questões de prioridades. O vereador Aquino trouxe aqui no começo aqui para nós, para a gente aprovar, para a gente trazer em regime especial aqui na casa, um excelente projeto do presidente da casa, do vereador Gerson, que traz aqui um projeto de banda municipal, né? Bolsa Banda Municipal. Excelente projeto que contempla crianças, adolescentes, cultura. Gerson, quando a gente fala em prioridades, a gente tem que pensar como um todo. Eu sou um defensor da classe artística, da cultura. Eu acho que a gente tem tempo para todas as coisas, tem espaço para todas as coisas no município. Registro está fazendo uma festa bonita da cidade, está emendando com a virada cultural, muito bacana, excelente, tem que ter atração para a cidade, fomenta o comércio, o desenvolvimento. Agora, meu amigo, você tem opções para trazer que impactam menos o orçamento do município do que você trazer um Luan Santana a R$450 mil, sendo que dos quais o município vai ter que arcar com R$320 mil. E por que eu falei da banda? Que eu fiz uma conta rápida ali, Gerson. Nós já podíamos sair daqui com 180 bolsas, 180 alunos da banda contemplados com uma bolsa de R$150 por 12 meses, com esses R$320 mil que a gente está pagando de recurso próprio do Luan Santana. Qual seria o atrativo a nível de médio e longo prazo para a cidade? Você ter 180 crianças e adolescentes da banda municipal contemplados numa bolsa durante um ano, do que trazer num único dia. E eu falo para você porque eu toquei. Você vai trazer um show desse porte, às 20 horas da noite, o artista enorme, a nível nacional, já tem outro show marcado, ele vai fazer contado o showzinho dele de 1 hora e meia, no máximo. Vai frustrar muita gente que vai ficar lá querendo foto, querendo as coisas. Não sei, e assim, eu acho que isso tudo está sendo pensado, não sei se a infraestrutura da praça comporta um show desse tamanho. Não sei se era o momento ideal para se trazer a níveis sanitários, porque a gente não vai falar só de público de registro. Tem gente que está vindo do estado todo para vir ver. Tem seguidor do cara que vai vir aqui. Então vamos falar de prioridade. Aí você me paga 320 pau de recurso próprio, fora os 130 que o Estado vai contemplar na virada cultural, e você paga 1.500 conto para o cara que toca aqui o ano inteiro de graça. Você paga os shows regionais, excelente atitude de trazer os shows regionais. Muita gente contemplada. Mas, pô, você vai pagar 2 conto, 3 conto, 1.500 para os caras que estão aqui dando sangue todo dia. Quando você pede para fazer um voluntário, o cara faz. Se pede para tocar no CRAS, o cara faz. Pede para tocar no CCI, o cara faz. O outro dança, o outro faz malabarismo, o outro faz teatro de graça. E quando é a hora de contemplar o artista local verdadeiramente, porque artista local, como você pode incentivar o artista local? Contratando ele e pagando direitinho. Não tem outro jeito. Ah, mas os caras não têm portfólio, não tem... Ajuda o cara. Como é que você fomentou a feira? Ajudando, não foi? Não tem feira em tudo que é bairro agora? Tem que ajudar o cara, mas é uma questão de prioridades.
Essa palavra eu tenho trazido aqui, como diz a Sandra, a questão da indignação, todas as sessões há vários anos, inclusive, porque a gente precisa ter prioridade. E quando eu fico sabendo que o show foi trazido, não porque era uma coisa que não podia ter ali, que não tinha outras atrações, mas não, foi batido o pé, porque uma ou duas pessoas queriam aquele show, então é aquele show. Não se abriu por uma consulta do Conselho Municipal de Cultura, não se abriu sequer para a própria equipe, que está se desfazendo, inclusive. Ainda estou apurando indícios do que está acontecendo, Wander, mas a equipe está se desfazendo por conta de atitudes truculentas, de pessoas, de situações, que é aquela história do muito cacique, com todo respeito aos indígenas, mas muito cacique para pouco índio. Tem muita gente querendo mandar para pouca gente para obedecer ordens. Então, assim, quando as pessoas querem dar opiniões, as pessoas são taxadas. Aquilo que a gente conversou hoje, Sandra. Aí é a história de vai faltar vaga lá no Votupoca para tanta gente ser penalizada. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Não sou nada contra valorizar todas as pessoas, de acordo com o grau de complexidade e de acordo com as prioridades da cidade. A palavra da cidade é prioridade. Se tem pouco dinheiro, gasta-se pouco. Quem tem bastante dinheiro, quem está com dinheiro sobrando, traz mais. Pô, quer trazer um show desse porte? Coloca lá no Expo Vale, cobra 5 conto do pessoal, o pessoal vai, você consegue pagar o show. Agora, não tem para pagar piso da enfermagem, não tem para adequado magistério, não tem para adequadas merendeiras, não tem para adequado ninguém. Secretária de escola. Não tem para adequado secretário de escola, mas tem. E não é questão do dinheiro da cultura só, porque a gente já provou suplementação aqui e sabe que o dinheiro não vem só de lá. Então é isso. Enquanto a gente não tiver prioridade, a gente vai ficar batendo cabeça aí, a cidade continua desse jeito, e aí a gente não consegue nem comemorar direito, porque fica inevitável as comparações. Porque não dá para você cobrar da população que entenda por que eu trago um show desse porte, se a rua está toda esburacada, se está faltando remédio no posto de saúde, se a escola está com problema, se está goteirando. Pode falar. Rapidinho, para não atrapalhar a sua fala, vereador, mas é importante lembrar que no passado recente, pelo menos desde quando eu acompanho, quando os shows eram trazidos para a cidade de Registro, grandes shows, nunca era com orçamento próprio, sempre com patrocínio. Nunca nós pegamos dinheiro do orçamento para bancar Expo Vale, coisas de show grande, nunca. Sempre patrocínio. Sandra, só para concluir. Araqueto, Estado pagando. Barão Vermelho, Estado pagando. Olha que baita shows. Pô, 130 conto é impossível que eu não traga uma atração top do sertanejo por 130 conto, é impossível. É impossível. É impossível. Pô, vou fazer um merchan, põe aí lá o filho da Erenica, a coisa lá, o Matheus Henrique Gabriel, que canta pra caramba. Que é isso? Mas é isso. É prioridade ou é o que nós temos? Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Capitão Renato. Com a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Boa noite, senhor presidente, pessoa de quem cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Boa noite aos funcionários da casa, quem nos assiste nas redes sociais e todos aqui presentes nessa Casa de Leis. Eu vou falar hoje sobre um projeto nosso que entrou na pauta, que vai ser votado e que pode gerar algumas dúvidas, né, na cabeça de quem está aqui ou na cabeça de quem está em casa. Eu vou explicar o porquê. Durante meus últimos anos ainda atuando na Polícia Militar, eu passei a fazer algumas palestras em escolas, né? Principalmente depois do ataque que houve o ataque em 2019 na escola de Suzano. Não sei se todos aqui lembram, né? Aquela tragédia na escola de Suzano. Eu fiz uma palestra nas diretorias de ensino aqui de Registro,
de Registro e Miracatu. Eu conversei em muitas escolas, com diretores de escolas, fiz palestra para os alunos, e a palestra basicamente era de identificação de um atirador ativo. Atirador ativo são todos aqueles que a gente conhece que entram numa escola para cometer um atentado. A gente chama-se tecnicamente atirador ativo, mas o cara pode usar uma faca, pode usar qualquer tipo de arma que seja para ferir pessoas, né? Alguns dos atentados que tivemos aqui no Brasil, né? Em 2019, em Suzano, foi aquele ataque à escola de Suzano. 2019 também, em Minas Gerais, tivemos ataque. Em 2021, em Saudade, Santa Catarina, que foi um ataque ainda pior, né? Que deixou muitas crianças machucadas, inclusive uma de 1 ano e 8 meses. Na Bahia, em Barreiras, em 2022. Sobral, Ceará, 2022. Aracruz, no Espírito Santo, em 2022. Aqui em Registro, tivemos um caso no Colégio Pacheco Lomba. Não sei se todos acompanharam aqui, mas na época me chamaram, eu fui lá conversar também, fui ver o que estava acontecendo, as viaturas ficaram na porta da escola, o pânico dos pais, né? Graças a Deus, foi apenas, até onde foi apurado, não sei, eu não estou participando da investigação, mas foi um trote de um aluno, né? Mas que causou pânico na escola, que teria um ataque e tudo mais. Isso aí foi esse ano, foi em 2022, em agosto. Qual que é a finalidade do nosso projeto? O que eu falo na palestra que eu comentei no começo aqui da minha fala? A gente ensina como identificar um possível autor de atentado. Isso é possível? Sim, isso é possível. Nesse último ataque, o pouco que se levantou, né, esse último que teve agora, o assassino, um menor de idade, né, ele ficou por 2 anos planejando esse ataque, né? Então, são 2 anos que você poderia identificar o que estava acontecendo. Tivemos em outra escola aqui de Registro, eu não vou citar qual que é, mas um aluno que chegou a falar para uma das professoras, falou: professora, eu estou querendo cometer um atentado aqui na escola. E nesse momento, a própria escola não sabia como atuar com aquele aluno. Fui procurado, encaminhamos esse aluno ao CAPS, hoje ele está passando pelo CAPS, e sim, era um potencial aluno que poderia cometer um atentado. Então esse nosso projeto de lei, ele vem, qual o sentido dele? É exatamente esse, mostrar para os professores qual que é o caminho. É trabalhar nas escolas junto com a Polícia Militar, com todos os órgãos que podem ajudar a escola depois de identificar um possível ataque. Tivemos em Londres um ataque a uma danceteria. Tivemos muitos mortos lá, mas muitos se salvaram, porque uma semana antes, lá em Londres também, nessa mesma cidade, lá nesse mesmo bairro, na região, teve como que eu posso dizer, eles fizeram uma simulação de um atentado terrorista. Como eles fizeram a simulação, todos sabiam como agir. Eu vou trazer mais um dado aqui, de quando eu estava fazendo essa palestra, eu conversei com alguns médicos, cheguei até a DRS, juntou-se os diretores de hospitais, conversei com eles e falei: doutores, quando acontece o atentado, ele funciona assim, 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 a gente pode ter pessoas baleadas, pessoas feridas, pessoas machucadas. Nesse momento eu tive a triste informação: se acontecer isso no Registro, a gente não tem capacidade de atender todo mundo. Não tem. Então, a gente tem que trabalhar isso aqui. Os órgãos têm que se envolver e têm que estar preparados para se acontecer, né? A gente sempre acha que não vai acontecer, a gente torce para que não aconteça, mas, mais uma vez, é uma realidade. Esse projeto, ele vem exatamente com esse sentido de juntar, esse sentido de fazer dentro da escola simulação junto com a Polícia Militar. A Polícia Militar vem fazendo isso há algum tempo já, né? Surgiu em Campinas com um capitão da minha turma, o capitão Boldrini. Ele vem fazendo um trabalho excelente nas diretorias de ensino lá em Campinas.
e vem tendo um resultado muito bom, muito positivo. Todos os diretores de escola elogiam, todo mundo sabe como atuar, todo mundo sabe o que fazer, tanto dentro da escola como fora da escola, os policiais, a equipe médica, se acontecer alguma coisa. Eu tive um receio muito grande quando eu comecei a falar sobre esse assunto e procurei alguns psiquiatras, né? Inclusive um psiquiatra que é nosso da Polícia Militar e 2 psiquiatras fora que eu conversei, psicólogos também. Qual que era meu medo? Se eu falar sobre o assunto, eu posso estar dando ideia, né? Para quem quer cometer um atentado. E todos foram, assim, todos foram na mesma linha falando comigo. Falaram, capitão, antigamente com suicida, porque normalmente quem comete um atentado desse é um suicida. Quando você trata com suicida, antigamente pensava-se, eu não posso falar no assunto que eu vou tá dando ideia para ele. Isso mudou. O suicida, eles tratam como se fosse uma porta fechada. A partir do momento que você conversa, que você fala com ele pode abrir aquela porta, ele pode falar dos problemas e você está salvando uma vida. Então, quando a gente vê alguém que está mal e tudo mais, a gente tem que falar com essa pessoa, tem que entender. É isso que a gente ensina para os alunos. Aonde que o bullying pode chegar, aonde que ficar zoando aquele seu amigo pode chegar. Então, a gente ensina isso para os alunos. A gente ensina que aquele aluno que já tem problema em casa, ele vem de uma casa, ele sofre violência dentro de casa, todo tipo de violência possível que acontece dentro de casa. Ele chega na escola que era para ser um bom ambiente, ele tem uns amigos dele que ficam acabando com a vida dele dentro da escola, ele pode chegar nesse ponto de cometer um atentado. E é em cima desse aluno que a gente tem que trabalhar. Então essa lei ela vem nesse sentido. E eu peço a todos dessa casa aqui que nos ajudem com a aprovação e depois junto à Secretaria de Educação de Registro para que ela se torne realmente efetiva, para que a gente saiba evitar a todo custo. E se infelizmente acontecer, que a gente saiba como atuar depois que o atentado ocorreu. É com muita tristeza que a gente fala sobre todos esses dados aqui, todos esses lugares, mas a gente tem que estar preparado para que em registro não tenhamos um desastre como aconteceu nesses outros lugares. Era isso, senhor presidente, só ia falar sobre o nosso projeto aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Dito Castro. Com a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Senhor presidente, vereador Gerson, nossa primeira secretária, vereadora doutora Inês, vereador Roberto, segundo secretário, funcionários, assessores dos seus vereadores, público aqui presente, nossos funcionários da prefeitura e demais. Quero aqui parabenizar o vereador Renato pelas suas palavras, pelo seu projeto, e concordo quando Vossa Excelência diz que nossa cidade não está preparada, principalmente quando tocante a ambulância, né? E nesse caso, lógico que vai precisar de uma ambulância, né? E a gente tem várias reclamações de falta de ambulância em registro. Que eu acho assim inaceitável um município com toda essa logística nossa ter apenas uma ambulância ou até 2 ambulâncias de plantão. Numa cidade que tem aí mais de 30 quilômetros de distância de divisa com outro município, e 2 ambulâncias de plantão ainda é pouco, né? Então, realmente, se infelizmente um dia vier acontecer isso, esperamos que não concorra, nós vamos sofrer por falta disso. Com relação ao projeto Hora Retirado, né, não tenho muito o que falar, porque a vereadora Sandra já falou, o vereador Fábio falou, entendeu? Então, todos com razão, tá? Nós temos que valorizar os nossos funcionários. Todos os nossos funcionários que precisam, que ganhem um pouco. Quero falar aqui com relação à moção de aplauso, número 89, que eu apresentei nessa casa nessa noite, que gostaria de contar com aí o apoio unânime de Vossas Excelências, com relação à moção de aplauso ao Cervejac, que todos nós aí conhecemos. Vou ler aqui na íntegra. O vereador que essa subscreve solicita que, após tramitação regimental
seja proposto à mesa na Câmara Municipal de Registro uma moção de aplauso ao Cervejac, clube esportivo, recreativo, veterano do Jardim Caiçara. Tudo começou no meado do ano de 1995, quando um grupo de amigos se juntou a outras pessoas com espírito social e voluntário para ajudar uma moradora do Jardim Caiçara, a qual necessitava de uma cadeira de rodas. Foi feita uma feijoada para a venda com o sucesso dessa ação. Esse grupo entregou a referida cadeira, mas foi além. Para suprir a necessidade daquela mulher, também adequou-se ao seu quintal e sua casa à sua nova condição de vida. Com essa ação, fortaleceu-se laços de amizade entre pessoas que trabalhavam no fórum local, na Polícia Civil, entre outras, as quais esporadicamente se juntaram para a prática de futebol. Com a frequência de jogos de futebol e algumas outras ações sociais, houve a necessidade de uma organização. Então, nos meados de 1996, resolveu-se fundar um clube. Após algumas reuniões para elaboração e votação do estatuto, no dia 15 de novembro de 1996, fundou-se o Cervejac, Clube Esportivo e Recreativo Veterano do Jardim Caiçara. Desde então, pratica atividades esportivas, recreativas, sociais e culturais, sempre num ambiente familiar e nunca esquecendo sua função social. No transcorrer de seus 26 anos, foi abraçado pela população registrense e região, da mesma forma que aprendeu a abraçar a todos, sem qualquer distinção ou preconceito. Portanto, é justo que este vereador, através dessa casa, preste tal homenagem e que fique gravado nos anais dessa casa de leis, perpetuando-se para sempre. E aí quero agradecer e, ao mesmo tempo, pedir o apoio dos novos vereadores para essa moção. Boa noite a todos os presentes. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Inês Satil Kuyama Kamamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Ausente por problema de saúde. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Peço para que possa ser lido aqui um requerimento. Apesar que vamos deixar por último aqui. Vamos seguir. Deliberações para a ordem do dia. Projeto de Lei 23/2022, que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das Escolas Municipais de Ensino, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado. Com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco o projeto de lei 23 de 2022 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para autógrafo. Moção de aplauso 89/2022, de autoria do senhor vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Moção de aplauso ao Clube Esportivo Recreativo Veteranos do Jardim Caiçara, Cervejac, fundado em 15 de novembro de 1996. Coloco a moção de aplausos 089/2022 em discussão. Coloco em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme solicitado. Temos aqui um requerimento. Peço para que a primeira secretária possa ler. Senhor presidente, considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, inciso 6 do Regimento Interno, justifica-se pela relevância de matéria tratada na referida proposição, demandando uma deliberação mais rápida para afastar o risco de perecimento do seu objeto, considerando que o presente requerimento de urgência especial encontra-se subscrito e formulado por escrito conforme o artigo 221 do Regimento Interno, feitas essas considerações, requeremos que a Presidência da Câmara submeta ao presente requerimento a apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o presente momento possam fazê-lo. Projeto de Lei número 34/2022, que institui o programa Incentivo à Banda Municipal e da outras providências. Autor, vereador Gerson. Assinado por 13 vereadores. Coloco o pedido, o requerimento do nobre vereador aqui em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco na ordem do dia. Suspendo a sessão por 15 minutos ou até que todas as comissões possam apreciar. Já para ir adiantando, não vou nem suspender a sessão, porque já tem assinatura, tá? Então nós já vamos colocar aqui para votar, ok? Coloco o projeto de lei 34/2022 em discussão. Bom, quero aqui aproveitar e pedir para os nobres vereadores para que possam nos ajudar com esse projeto. É um projeto, como o nobre vereador Tatu falou, é importante para o município. Porque vocês vejam, hoje, esse projeto, eles atendem aproximadamente 80 alunos. Esses alunos são de diversos bairros, Capinzal, o Agrochá, Ribeirão Branco, Vila Ouro, Jardim das Palmeiras, Vila São Francisco, Arapongal, Vila da Palha, Jardim Esperança, Vila Romão. E são alunos de 9 a 14 anos. E nós vamos ver agora essa semana, né? Semana passada, o trabalho que eles fazem, sabe? A responsabilidade que esses alunos têm é muito bacana, sabe? É um incentivo realmente para aqueles alunos, para aquelas jovens ali, para que eles aprendam realmente a música e principalmente, o que é mais bonito, a disciplina, sabe? Uma das coisas que eu aprendi quando eu jogava bola, até que me ensinou, foi o saudoso Adélio, ele se emociona até de falar, que eu brinco que eu não aprendi futebol com ele, mas aprendi disciplina. E naquela época era muito mais difícil, porque era uma pessoa só que cuidava de 20, 30 rapazes. Né? E até hoje eu tiro o chapéu porque ele levava, ele cuidava, ele nos dava disciplina. E como foi importante para a minha vida, né, o que eu aprendi ali. E vejo como é importante para esses alunos que estão ali, sabe? Ter pelo menos um incentivo, porque muitos saem do seu bairro, muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar a passagem. Vocês viram aqui, tem aluno que vem do Capinzal, Ribeirão Branco, né, vem do lugar longe, realmente. Muitas vezes não tem nenhum lanche ali para eles comerem, entendeu? E eles vão lá, sabe? Então o maestro ali, Nelson, ele faz um trabalho brilhante, os oficineiros que trabalham junto ali, sabe? Por pouco, como o senhor estava falando aqui, nobre, sabe? Pessoas que se dedicam por pouco, mas porque eles acreditam naquele ideal. Eles acreditam naquelas pessoas que estão ali, naqueles jovens que estão ali, sabe? Então eu peço encarecidamente aí o voto de vocês e desde já agradeço.
Continua em discussão. Peço a palavra. A palavra ao excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, Gerson. Presidente, quero parabenizar pela iniciativa e quero trazer aqui, mais uma vez, para registrar. São 80 alunos, a gente já podia sair daqui com aquela diferença que eu acabei de falar ali, já podia na própria dotação orçamentária ter 80 bolsas a R$300 por 12 meses e ainda você ia dar 288 mil, você podia reforçar o pagamento dos oficineiros, podia um vale transporte, porque a gente sabe o quanto esses auxílios, essas bolsas, fazem diferença. O capitão estava me falando aqui agora, lembrando de que uma bolsa dessa, a nível municipal, alterada inclusive, capitão, nesta casa, porque até então, os atletas do jiu-jitsu não tinham direito à bolsa atleta. E foi nesta casa aqui, que o vereador Cristiano, à época, colocou aqui, que acho que a gente tem que dar. Quando a gente fala as coisas que tem que fazer, a gente não está simplesmente... Existem momentos que existem palanques políticos dentro da Câmara, porque essa aqui é uma casa política. Então, existe palanque político. Então, não adianta depois ficar colocando lá no statusinho do WhatsApp, lá que a gente está fazendo palanque político aqui, que não adianta. A gente está acompanhando, a gente acompanha a rede social. Não adianta vir de graça. Porque falar palanque por palanque, todo mundo faz. Agora, a bolsa faz a diferença na vida. Então, mais uma vez, desculpe por tomar esse tempo aqui, mas se as coisas fossem tratadas com seriedade e prioridade, era uma situação como essa. Do seu projeto para amanhã, a gente já sair daqui com dotação orçamentária para 80 alunos ter 300 conto todo mês durante um ano, só com o dinheiro pago num show só. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Peço a palavra. Permita... Obrigado, vereador. Só um minutinho. Antes de passar a palavra para a doutora Inês primeiro, que ela pediu, eu também quero deixar registrado aqui que a gente, muitas vezes, como você falou, a gente é político, mas não gosta de fazer politicagem, né? E no ano passado, a mesa se reuniu com o prefeito, e nós vimos a dificuldade que eles estavam tendo lá, a nível de instrumento até, e nós pedimos para o prefeito separar, eu acho que foi 120 mil, para comprar mais instrumento, para que pudesse dar mais amplitude para o trabalho, né? E o que eu acho, com a devolução do que a Câmara passou para a Prefeitura, uma parte da devolução. E eu fiquei muito feliz, porque está chegando os instrumentos, e o que eu fiquei mais feliz, nós ficamos felizes, porque a maioria dos instrumentos foi comprado aqui. A maioria dos instrumentos foi comprado aqui. Então, muitas empresas aqui de registro hoje, né, eles estão felizes, o dinheiro está girando aqui, porque eles nunca venderam tanto instrumento, sabe? Então, isso é muito bacana. Você vê todos os segmentos, né, o que faz, o que move realmente, né? Então, eu agradeço a mesa realmente e passo a palavra para a doutora Inês Satio Koyama Kawamoto. Quero aqui cumprimentar o presidente por essa iniciativa, porque atender esses jovens que têm a vocação, né, para a arte, para a música, é muito importante. Como disse o capitão Renato, nós temos que fazer a prevenção contra esses atentados, né? E, na verdade, esses atentados são seres humanos que estão doentes, né, mentalmente. Dificilmente um músico, um artista, né, principalmente ligado a essa arte, que é a banda musical, ele tem uma doença mental. São pessoas sensíveis, pessoas delicadas e que realmente melhoram muito a nossa sociedade. Então, não é somente dar uma bolsa, mas ajudar a criar seres humanos realmente completos, seres humanos sensíveis, seres humanos que irão engrandecer a humanidade. Então, é um projeto muito maior do que se imagina, presidente. Então, parabéns. Já iniciou no ano anterior com os instrumentos e agora proporcionando a possibilidade desses jovens realmente continuarem, né, a sua vocação,
essa carreira maravilhosa que é a música. Não tem coisa melhor, né? Parabéns. Obrigado, vereadora. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dar os parabéns ao senhor pelo projeto. Pode contar comigo para aprovação. E só falar um pouquinho mais aqui sobre o que o vereador Tatu falou. Esse final de semana tivemos o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, né? E um dos nossos atletas que recebe o Bolsa Atleta de Registro, ele ganhou mais uma vez esse campeonato. É a 4ª vez que ele ganha o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, né? É o Jefferson, o Jé, que já recebeu moção de aplauso aqui do Tatu, minha, cria do Shangri-La, né? E vem mostrando por que uma bolsa, né? Por que uma ajuda do município é tão importante. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Beto. Boa noite, senhor presidente. Também quero parabenizar esse projeto que a gente tem acompanhado junto com o senhor. Realmente, além de tudo, de formar seres humanos talentosos, a gente vê que a disciplina, conversando com os músicos, e tendo também gente da gente participando dessa banda, o que acontece? Além da disciplina, essa disciplina acontece dentro de casa, na escola e na sociedade. Por quê? Porque está atrelado ao comportamento dentro da escola. Se eles não tiverem notas que realmente compensem, eles serão tratados de forma diferente no sentido de não participar da banda. Então, eles têm essa responsabilidade e acabam criando uma responsabilidade muito grande, e isso é muito importante. Outro detalhe, eles não vão para a banda para viver daquilo como recurso financeiro, eles vão para mudar como pessoa, para serem pessoas diferentes. E a doutora Inês falou, além do problema que acontece, como o capitão Renato também mencionou aqui, tudo isso reflete no comportamento. Então, a gente vê que realmente as crianças, eles valorizam. E a gente vê aí igrejas, principalmente, tem igreja que eles valorizam muito os músicos. E as crianças, quando eles compram um instrumento, a gente vê o grau de responsabilidade que eles passam a ter com relação àquela oportunidade. E eu fiquei feliz quando o senhor falou do dinheiro que foi investido na banda, na compra de instrumentos, ser gasto aqui na cidade. Isso é muito bom, fomenta o comércio, porque normalmente quem ganha essas licitações são as pessoas de fora. Mas hoje nós podemos ver que tem lojas de instrumento que tem também condições de estar brigando de igual e esse dinheiro ficar circulando na nossa cidade. Então, meus parabéns, senhor presidente. Eu tenho certeza que é uma iniciativa que não ficará só nisso, irá aumentar com certeza, que já está se expandindo para os bairros, como nós vimos o secretário dizer que tem no Agrochá, e a tendência é pegar outros bairros também, ao invés de eles ir até eles e alcançar os talentos que tem na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, e parabéns. Obrigado, vereador. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Gerson, queria parabenizá-lo pela iniciativa do projeto. Acho que é extremamente importante, porque é estruturante quando você dá condições para o jovem. Muitas vezes ele vai deixar de fazer, até de ajudar em alguma outra tarefa para poder ajudar na sobrevivência, e tendo uma bolsa, isso é fundamental. Além de parabenizá-lo, o seu projeto me remeteu assim um pouco ao passado, né? Este ano, exatamente no dia 30, foi a primeira apresentação da banda municipal há 11 anos atrás. Em 2010, eles se apresentaram no desfile do aniversário da cidade. Então, 12 anos atrás. E é fundamental, e eu acho que vale a pena só aproveitar esse momento para explicar a quem está nos acompanhando, e mesmo quem está aqui na sessão,
que a vigilância sobre o recurso é importante, porque nós, vereadores, podemos fazer projetos autorizativos, né? Autorizamos o prefeito a pagar, mas como nós estamos exatamente nessa fase de construir o orçamento, e como o prefeito sinalizou, né, porque ao propor esse aumento para os secretários é que tem possibilidade de 1.300.000 no orçamento, então agora é hora de... É o único momento que o vereador pode lidar com recurso propriamente, né? Então é o momento de, quem sabe, fazermos... Já fez. Não é só estou explicando para quem está acompanhando, né? Porque senão eu falo assim, por que não fez isso em outro momento ou de outra forma? Então, aqui... Não é para o senhor, não, é para quem está nos acompanhando. A gente pode autorizar só o prefeito a pagar, criar determinada ação, fazer determinada despesa. Mas na hora de construir o orçamento que se torna realidade. E parabéns, o senhor já fez, então a possibilidade é a curto prazo, né? Mas é isso, parabéns pela iniciativa, é mais do que merecida, é uma ação importantíssima. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador José Lopes. Quero lhe parabenizar também, registro voltando à sua história, né? Que eu muito assisti à banda municipal da nossa cidade. Parabéns, dando oportunidade para as crianças. Hoje falou muito em música aqui. Fala em música, também estou dando oportunidade para 2 meninas amanhã, na homenagem que estou fazendo. Eu acho que é justo que nós divulgamos os nossos talentos. Buscamos de fora e esquecemos que nós temos nosso município e nosso vale. Parabéns. Obrigado, vereador. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Wander Lopes Pedroso. Só queria parabenizar, senhor presidente, pela iniciativa do projeto, de extrema importância para o nosso município, pelas pessoas que serão atingidas, um incentivo bastante importante, e tocando no assunto aí da questão da compra dos instrumentos na cidade aqui de registro, que essa gestão possa enxergar que a importância de se manter a economia ativa, se gastando o recurso com as empresas locais. Porque aí movimenta, fomenta, contrata, gera mais emprego, aumenta a arrecadação. Porque hoje nós temos no município um número bastante grande de empresas contratadas para prestar serviço de fora, fornecer equipamentos, material e tudo mais. Que isso sirva de exemplo, que possamos... dar um incentivo, inclusive, para as empresas que nós temos. E um suporte técnico também. Porque a maioria das empresas não participa de uma licitação porque não tem contato, não tem acesso, não tem conhecimento, tem dificuldade. O município precisa dar esse suporte a essas empresas, para que elas possam ser concorrentes, competitivas, e ter a mesma possibilidade, mesmo grau de participação das outras demais. Mas o momento era só isso, parabenizar pelo excelente projeto e tem o nosso apoio. Continua em discussão, coloca o projeto 34/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores, escrito em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. A palavra ao excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Eu ia trazer nesse segundo momento, ia reforçar aquela situação da intimidação aqui, mas acho que isso é tão irrelevante, né? Tão irrelevante que a gente vai falar de coisa mais importante. Mas eu falo de coisa mais importante, presidente, que quando a gente abre essa discussão de prioridade, daquilo que a gente tem dinheiro e não tem dinheiro, além, a gente pode ir uma discussão além, um pouquinho além, para deixar aqui. Além do aumento justo dos servidores, a gente precisa falar aqui o quê? Quando o seu Chiquinho trouxe a questão do terreno caro, 150 mil, não dá para trazer. Né, seu Chiquinho? Para cuidar da saúde do bairro Serrote inteiro. Aí, capitão, a gente conversa com os policiais na rua, não sei se vocês conseguem observar, nós temos mais polícia na rua. Por que nós temos mais polícia na rua? Porque essa casa aqui aprovou um pleito lá do capitão, atividade delegada. E dá para botar mais polícia ainda na rua ainda. Nós precisamos garantir. E falta recurso para isso, para colocar mais segurança. Com dinheiro em caixa,
tem a questão da banda municipal, tem a questão das escolinhas esportivas, da própria Bolsa Atleta, que dá para melhorar. Nós podemos investir no tratamento do autismo, doutor Inês. Nós não temos um fonoaudiólogo hoje na cidade. Criança, Wander, esperando avaliação há 4, 5, 6 meses. Aí vai correr, ela vai xingar o técnico de enfermagem lá que não dá um jeito. Dá para fazer creche. Dá para ajudar as entidades sociais que fazem um trabalho que a prefeitura não alcança. Aquino, eu falo daquilo que eu participei, um chororô para conseguir liberar uma estrutura para um evento que a gente tinha conseguido o recurso, inclusive está em conta o recurso, era só fazer a troca da ficha aqui, para atender quase 5, 6 mil pessoas aqui, fomentar o comércio, não dava. Mas tem coisa que é prioridade que dá. Dá para garantir kit lanche para quem vai, é projeto da nossa autoria, garantir kit lanche. Pergunta para alguém que viaja, o quanto esse kit lanche faz a diferença de ter um suquinho, uma frutinha lá, um biscoitinho salgado para quem vai ficar 6, 7 horas dentro de uma ambulância. Dá para garantir o abrigo das pessoas em situação de rua, que está piorando a cada dia, que é motivo de discussão direto. Dá para garantir, seu Zé, a contratação do serviço de cavalo solto para a rua, que o senhor tem tomado pau lá no Paulistano, que a gente escuta desaforo, o Dito escuta no Agrochá, todo mundo aqui escuta. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa que dá para fazer. Então, assim, eu acho que tem que valorizar todo o trabalhador. Todos. Do menor ao mais alto escalão. Mas tem que ser tratado, é como disse aqui já a vereadora. Quero que um dia a minha cidade possa pagar com tranquilidade. Se for necessário, pague 15, pague 20 mil reais. Mas desde que as coisas prioritárias estejam equacionadas. É isso. Se tratar direitinho, com a prioridade, resolvendo um probleminha de cada vez, dando um passo de cada vez, a caminhada é longa e a cidade prospera. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. A palavra à excelentíssima senhora, vereadora Sandra Kennedy Viana. Eu gostaria de trazer nessa fala final uma questão bastante breve, mas eu acho bastante importante. Eu dizia há pouco, senhor presidente, que o único momento que essa casa lida com possibilidade de interferir no orçamento é nesse momento de votar LDO, LO. E o ano passado nós fizemos um esforço fenomenal de fazer estudo, tira daqui, põe ali, adequa aqui. Né? Conseguimos fazer a comissão de Orçamento e Finanças, não é o nome? Orçamento e Finanças, abriu um espaço bacana, a gente construiu, e eu consegui fazer, eu particularmente, no nosso mandato, 2 emendas. Uma para ajudar o GPA, Bem-Estar Animal, e outra para ajudar os artistas da cidade, no sentido de garantir 50 mil reais para abrir editais, para fazer chamamento para os artistas daqui. E a prefeitura colocou uma dificuldade na hora de montar o orçamento, o secretário de Finanças à época, a comissão aqui sabe do que eu estou dizendo, de não alocar aqueles recursos no lugar que deveria criar uma nova ficha, Fundo Municipal de Cultura. E lá no Fundo Municipal de Cultura colocar esse recurso para ser assegurado esse chamamento através de edital, que são aquelas possibilidades que os artistas, seja da música, do teatro, da dança, da literatura, enfim, poderia apresentar um projeto e ter um financiamento para a sua sobrevivência. Os artistas até hoje continuam tendo muita dificuldade até nesse momento pós-pandemia. O problema é que nós estamos em dezembro e nenhum edital foi liberado. Nenhum edital foi liberado. Acompanhei a execução orçamentária pelo site, pelo Portal da Transparência, e me parece que o recurso já foi executado, porque ele não estava especificado, não estava ali carimbado que era por isso. Por isso que a prefeitura falou, não, fica nessa rubrica aqui que dá para fazer várias coisas, inclusive o edital. E eu estou pedindo uma reunião na Secretaria de Cultura e gostaria muito que este recurso fosse recuperado e fosse recuperado do ponto de vista de sua
como é que eu digo, do volume do recurso, mas esse ano não dá para executar e que haja que se dobre o recurso para o ano que vem para esta possibilidade. Isso até meu colega Fábio já falou aqui, a importância de valorizarmos artistas locais, de você ter essa possibilidade de quem produz cultura aqui ser contratado por aqui através dos editais, não é? Então é isso, meus companheiros, meus colegas de Câmara. Depois de muito esforço, o que eu vejo é que o recurso, ao que parece, vou pedir esclarecimento, não está lá, mas o que é certo é de que não houve nenhum chamamento, nenhuma possibilidade dos artistas daqui usarem este recurso. Eu lamento profundamente. Bom, eu acho que deixo para a próxima sessão que eu trago com mais informações. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador Beto. Obrigado, vereadora. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Vereador Renato. Com a palavra ao excelentíssimo senhor, vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Volto aqui à tribuna para falar um pouquinho do que o vereador Tatu comentou sobre atividade delegada, né? Segurança pública é uma pasta um pouco difícil, porque quando ela aparece é porque as coisas não estão indo bem, né? E quando está indo bem, ninguém lembra, graças a Deus, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho dessa casa aqui. Que foi a atividade delegada? O que é a atividade delegada? A atividade delegada é o aumento de policiais nas ruas. E nós aumentamos. E eu não sei se os vereadores daqui da casa sabem, mas os meses após a implantação da atividade delegada aqui no município de Registro, por 3 meses, o número de roubos. A diferença entre roubo e furto. Roubo é quando você utiliza de violência. Pode ser violência física batendo na vítima, você ameaçando com uma arma de fogo, com uma faca. O furto é aquele que pega sem violência física. Então vamos lá. Depois da implantação da atividade delegada em registro, por 3 meses, o número de registros de vítimas que foram até a delegacia e registraram o crime de roubo foi 0 no município de Registro. Então essa casa está fazendo a diferença para a segurança pública de Registro. Conversando sobre isso com o prefeito, explicamos para ele também a dificuldade que existe hoje sobre a patrulha da violência doméstica. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas são atendidas por uma viatura da Polícia Militar. O que essa viatura faz? A mulher ela vai até a delegacia, ela registra a ocorrência, um juiz emite o que a gente chama de medida protetiva. Essa medida protetiva é entregue àquela mulher. Antigamente, essa mulher chegava em casa com uma medida protetiva e ia entregar para o agressor, para falar, a partir de hoje você não pode ficar perto de mim, senão você vai ser preso. É difícil, né? Nasceu em registro dentro da Polícia Militar do 14 BPMI, aqui em Registro, a patrulha da violência doméstica, que hoje é uma realidade no estado inteiro de São Paulo. Trabalho do hoje Major Torres, na época Capitão Torres. Ele desenvolveu o projeto. O que acontece com a patrulha da violência doméstica? A mulher ela vai até a delegacia, registra aquela queixa que ela foi agredida pelo marido, ela recebe pelo juiz aquela medida que fala para o agressor, se você chegar perto da vítima, você vai ser preso. Quem entrega isso agora em casa é uma viatura da Polícia Militar, é uma equipe da Polícia Militar. Ela vai até aquela casa, entrega para a mulher e explica, a partir de hoje seus direitos são esses, ele não pode chegar perto de você, ele não pode falar com você nem por meios de internet e tudo mais, ele tem que se manter distante da sua, ele tem que estar fora da sua vida. Explica para o agressor, a partir de hoje, tudo que você fizer aqui, que você chegar perto da sua ex-esposa ou quem quer que seja, você vai ser preso. Essa mulher ela fica com o contato direto daqueles policiais, que se acontecer alguma coisa, ela vai ligar e aquele cara realmente vai ser preso. Isso diminuiu em registro o número de feminicídios, baixamos a 0 o número de feminicídio em registro. Só que temos uma dificuldade.
em registro, são mais de 200 famílias que têm a medida protetiva. A Polícia Militar não consegue fazer uma revisita. Ela foi, entregou a medida protetiva, orientou todo mundo daquela família, só que ela não consegue passar lá de novo, porque são muitas famílias e apenas uma viatura que faz esse trabalho. Conversamos com a nossa secretária de Segurança Pública aqui, doutora Sandra, que abraçou o projeto. Já foi passado para o prefeito e o prefeito autorizou que aumentássemos o número de viaturas para fazer esse trabalho, que é uma visita àquela família. Aquela família que já é atendida, aquela mulher que já tem a medida protetiva, agora por uma viatura da atividade delegada, vai ser visitada. A viatura, a equipe que vai até essa vítima, vai conversar, vai ver se está tudo bem, vai prestar todo o apoio necessário e vai ser mais uma equipe combatendo a violência doméstica aqui no nosso município. Então, eu acho legal passar para a população, eu acho legal que a população saiba o quanto essa casa pode trabalhar pela segurança pública e para mudar a vida para melhor, né? Para mudar para melhor a vida dos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, vereador. Os feriados e a Copa quase me fizeram deixar de fazer um registro breve, mas farei. Sobre o dia 25 de novembro, que comemoramos, se é que podemos dizer comemoramos, mas enfim, é uma data separada, para celebrar aí o enfrentamento da violência contra a mulher latino-americana e caribenha. 25 de novembro traz essa marca, uma marca de luta contra a violência, de enfrentamento contra a violência contra a mulher, não é? Precisava deixar esse registro porque, embora a gente tenhamos avanços, o próprio capitão Renato acaba de falar aqui, do ponto de vista da segurança pública, ainda é uma realidade que convivemos muito com ela. E, como eu disse na última sessão, muito me espantou e eu espero que a gente consiga mudar também o orçamento da Prefeitura Municipal, onde estabeleceu R$5.000 por ano para as ações de combate à violência contra a mulher, ou de enfrentamento, né, à violência contra a mulher. Então, fazer esse registro, né, o de 25 de novembro, dia de enfrentamento à violência contra a mulher latino-americana e caribenha, e fazer mais do que o registro, mas mais uma vez falar da necessidade de que a Prefeitura de Registro tenha ação concreta e redefina as suas prioridades, redefinindo o orçamento. Sem dinheiro, sem orçamento, sem equipe, não se faz ações concretas que dê resposta a essa situação que vive ainda tantas mulheres que sequer têm informação que é uma medida protetiva, que sequer têm informação de aonde buscar os serviços de saúde, que sequer têm informações sobre a Lei Maria da Penha de forma mais detalhada, principalmente na violência psicológica que ela sofre no seu cotidiano, no ambiente doméstico, principalmente, não é? Então, faço aqui esse registro e trabalho pela frente aí no orçamento da gente fazer justiça e mudar esse orçamento de forma a garantir estrutura para as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 1º/12/2022, quinta-feira, às 17 horas. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 6/12/2022, terça-feira, às 19 horas, devido ao jogo, né? Eu tenho aqui um requerimento de 1 minuto de silêncio, escrito aqui pelo vereador Fábio Cardoso Júnior e doutora Inês Satio Kuyama. Peço para que possa ser lido. Requeiro à mesa pedido 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Zacarias Komatsu, no dia 29 de novembro de 22, assinados pelo vereador Fábio Tatu e por esta vereadora.
Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 52 minutos encerro a presente sessão.